O que é a Defensoria Pública? A nossa Constituição diz que a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Isso significa dizer que não há justiça sem a Defensoria Pública. A nossa Constituição diz ainda que a Defensoria Pública é uma expressão e um instrumento do regime democrático. É, portanto, essencial para que o regime democrático possa se estabelecer e se expandir cada vez mais. A Defensoria Pública é uma instituição que tem por objetivo fundamental defender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, também chamada de hipossuficiência, pode ser econômica, social ou jurídica. É importante destacar que, no exercício dessa função de defender as pessoas em situação de vulnerabilidade, a Defensoria Pública pode tanto promover a defesa individual de pessoas em situação de vulnerabilidade, como fazer uso das chamadas ações coletivas, para que, por meio de uma única ação, sejam defendidos os direitos de toda uma coletividade, que depende da Defensoria Pública para a afirmação dos seus direitos. De garantir os princípios constitucionais do acesso à justiça e da igualdade entre as partes, bem como com o propósito de zelar pela garantia dos direitos fundamentais para todos, a Defensoria Pública hoje se apresenta como uma das mais relevantes instituições para a garantia do acesso à justiça. É uma instituição comprometida com a democracia, com a efetividade da Constituição brasileira e que tem por objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e fraterna. É nossa função, é função da Defensoria Pública, defender os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco, de pessoas com deficiência física, mental, sensorial, de pessoas pertencentes a minorias que sejam vítimas de preconceito em razão de gênero, de identidade de gênero, de raça, etnia, de origem. Também é nossa função defender os direitos das pessoas privadas de liberdade, das vítimas de violência institucional e familiar e ainda das vítimas da pobreza e da miséria. É nesse contexto que a Defensoria Pública tem a missão constitucional de proteger essas pessoas que figuram numa posição especial de vulnerabilidade. E agora eu vou falar um pouquinho no que consiste a vulnerabilidade econômica, social e jurídica. A vulnerabilidade econômica tem a ver com a pobreza ou a impossibilidade de suportar o pagamento de honorários de advogado e as custas do processo sem que isso possa comprometer as despesas com o próprio sustento. O Conselho Superior da Defensoria Pública define quem sejam as pessoas economicamente vulneráveis. E uma primeira pergunta que a gente precisa fazer para saber se uma pessoa é economicamente vulnerável é: qual é a sua renda familiar? Para isso, é importante que as pessoas apresentem seu contra-cheque, seus comprovantes de rendimentos e os comprovantes de rendimento dos integrantes da sua família que tenham renda. A partir dessa análise, nós faremos um recorte. Se o grupo familiar recebe até 5 salários mínimos, em princípio, o atendimento pode sim ser feito pela Defensoria Pública. Mas essa regra traz algumas exceções, tanto para incluir pessoas que podem ser atendidas pela Defensoria Pública, como para excluir pessoas que, embora ganhem 5 ou menos salários mínimos como renda familiar, por vezes apresentem algumas outras circunstâncias que a afastem da condição de economicamente vulnerável. Portanto, se uma pessoa recebe até 5 salários mínimos como renda familiar, mas ela é titular de 2 ou mais imóveis, ou ainda, se ela possui em cadernetas de poupança, em contas bancárias ou outros tipos de investimento financeiro, um valor equivalente ou superior a 20 salários mínimos, a Defensoria Pública, em princípio, não pode fazer a defesa dessa pessoa. Ela não figuraria na condição de economicamente vulnerável. No entanto, há algumas situações em que, mesmo que a pessoa ganhe mais do que 5 salários mínimos como renda familiar, mesmo que possua 2 ou mais imóveis, ou ainda, mesmo que tenha valor superior ao mencionado em contas bancárias ou investimentos financeiros, ainda assim a Defensoria Pública pode atuar. Isso ocorre quando há a chamada situação de superendividamento. Quando alguém contraiu dívidas que tornam impossível ou inviável a manutenção das despesas necessárias para a sua própria sobrevivência, nesse caso,
ela também pode ser atendida pela Defensoria Pública. A gente percebe, portanto, que a ideia de vulnerabilidade econômica está muito associada à impossibilidade de custear os serviços de um advogado particular. Com o objetivo de garantir o acesso à justiça, nessas circunstâncias, a Defensoria Pública pode promover a defesa da pessoa interessada na utilização do serviço. Além disso, a Defensoria Pública também faz a defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essas são aquelas pessoas que, embora até tenham condições de pagar pelos serviços de um advogado, episodicamente, em função de algumas condições que elas apresentam, elas possuem um obstáculo significativo para o acesso à justiça. É o caso de crianças e adolescentes em situação de risco, pessoas idosas em situação de risco, pessoas vítimas de preconceito racial, étnico, religioso, de gênero ou de identidade de gênero, chamada LGBTfobia, pessoas com deficiência. Essas pessoas que figuram em condições especiais de vulnerabilidade, grupos vulneráveis, por assim dizer, que têm uma especial dificuldade de acesso à justiça, podem também fazer uso dos serviços da Defensoria Pública. Mas, nesse caso, caso haja a comprovação de que ela tem condições de pagar pelos serviços de um advogado, o defensor público ou a defensora pública podem pedir ao juiz o arbitramento de honorários advocatícios que vão ser revertidos para um fundo de apoio e aparelhamento da própria Defensoria Pública. Ainda, um terceiro caso de atuação da Defensoria. Esse caso ocorre quando as pessoas figuram na situação de vulnerabilidade jurídica. Isso porque, em certas circunstâncias, independentemente de qual seja a renda ou independentemente da presença de uma vulnerabilidade social, a pessoa não pode ser processada sem um advogado. Isso ocorre, por exemplo, nas causas criminais. Ainda que a pessoa não contrate um advogado, a Constituição determina que ninguém pode ser processado sem ter acesso a uma defesa técnica através de um advogado qualificado. E essa defesa é prestada pelo defensor ou pela defensora pública. Há ainda alguns casos em que menores de idade ou pessoas incapazes por razões de saúde mental têm conflitos de interesse com seus representantes, pais, tutores, curadores. Nessas circunstâncias, quando há alguma perspectiva de conflito de interesses, a legislação vigente obriga o juiz a designar um curador especial. E essa é também uma função realizada pela Defensoria Pública. Além disso, é importante registrar que nos processos de natureza civil, uma pessoa que está presa também tem direito a uma defesa que será realizada por um defensor público. Por fim, pessoas que são citadas por hora certa ou pessoas que são citadas por edital nos processos de natureza civil também devem ser assistidos por um curador especial, que é uma das funções exercidas pela Defensoria Pública. Portanto, como nós podemos ver, a Defensoria Pública está diretamente ligada ao conceito de acesso à justiça. Ela é um instrumento necessário para que as pessoas possam ter os seus direitos preservados, sobretudo quando elas estão em uma situação de vulnerabilidade econômica, porque não podem pagar pelo serviço de um advogado, de vulnerabilidade social, porque pertencem a grupos minoritários politicamente, ou seja, grupos que não possuem no Estado a representatividade política e social adequada e por isso padecem de uma situação de desigualdade de poderes políticos, econômicos, sociais. E, por fim, quando as pessoas figuram em situação de vulnerabilidade jurídica e têm direito a um advogado, independentemente das condições econômicas ou sociais.